Fala pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, tá? E nessa aula de hoje de Química, vou deixar para vocês um material de estudo. Eu peço aí que vocês passem para o caderno, tá? Esse material de estudo vai falar aí sobre o álcool, tá ok? O que é álcool, pessoal? Álcool é uma função, tá? Dentro da química, que existe, mais especificamente, dentro da química orgânica, que é exatamente a matéria que a gente está vendo aqui agora no terceiro semestre EJA, tá certo? O que acontece, né? O álcool, pessoal, ele tem vários usos, né? Como, por exemplo, usos na indústria, usos na indústria alimentícia, na indústria que produz ali produtos de limpeza, né? É utilizado também como combustível, né? A gente utiliza o etanol lá do posto, né? O álcool anidro, né? Que é um álcool que a gente obtém lá da cana-de-açúcar. É uma fonte de combustível que é renovável, ou seja, se o álcool acabar, a gente planta mais cana-de-açúcar e tem mais álcool, né? Que já é diferente da gasolina, que não é álcool, né? É um combustível que é derivado do petróleo. Então o petróleo, ele é uma fonte não renovável. Então, digo que o petróleo acabar, a gente não vai conseguir produzir mais gasolina. O álcool, não, né? O álcool já não é assim. O álcool, como ele vem da cana-de-açúcar, o dia que o álcool acabar, eu vou plantar mais cana-de-açúcar e a partir desse processo, né, de plantar a cana-de-açúcar, eu vou levar toda essa cana-de-açúcar ali para uma refinaria, né? E lá nessa refinaria, nessa indústria lá, a gente vai ter a produção do álcool, né? Basicamente o que acontece ali é que esse álcool, ele para ser produzido, né? A gente precisa espremer a cana-de-açúcar, ou seja, a gente pega a cana-de-açúcar, espreme ela, forma um bagaço da cana-de-açúcar, extrai aquele caldo, né? Aquele caldo a gente conhece ele como garapa, para você ter uma ideia. Essa garapa sofre fermentação e nessa fermentação é produzido o álcool. E esse álcool a gente extrai por destilação. A gente vai ter um álcool ali que o nome é o etanol, né? É o álcool lá do posto. Por incrível que pareça, o etanol é também o mesmo álcool que a gente compra na farmácia. Esse álcool que a gente usa na mão aí, por exemplo, agora. A diferença é a concentração. No posto ele está muito mais concentrado. E esse álcool que a gente passa na mão aí é o famoso álcool 70, tá certo? O que acontece, pessoal? Para ser álcool, né, o nosso composto orgânico aqui, ele tem que apresentar uma função orgânica diferente de todas que a gente já viu até o momento. Então a gente já viu que existe compostos com carbono e hidrogênio, né? Então isso aqui já não é novidade mais para ninguém, a gente já havia estudado isso aqui anteriormente. Porém, agora o que aconteceu é que apareceu essa função aqui OH, tá certo? Então, todas as vezes que você vê um composto orgânico, qualquer composto orgânico, e não precisa ser só na aula de química, né? Em qualquer lugar que você vê, e que aparecer essa função aqui, OH, a gente está falando então de um álcool. Isso daí vai ser classificado como sendo um álcool. Então, álcoois têm essas funções orgânicas que a gente chama de OH. Para ser mais específico, né? Essa função aí, esse OH, ele também pode chamar hidroxila, tá? Mas não vem ao caso agora, né? O que vocês têm que lembrar é que toda vez que aparece essa hidroxila ou esse OH, a gente então está falando aí de um álcool, perfeito? O que acontece agora, pessoal? Se apareceu o OH e é um álcool, né, como a gente já havia citado anteriormente, a gente precisa dar nome para o álcool, tá? Como é que a gente vai dar nome para o álcool? A gente vai dar nome para o álcool da mesma maneira que a gente aprendeu a dar nome lá para os alcanos. Mas se você perdeu essa aula, você pode voltar lá no YouTube e ver esse vídeo de novo, que tem essa explicação minha. Mas a priori, o que é que vai acontecer? Toda vez que você for dar nome para um álcool, a primeira coisa é escolher a cadeia, né, que contém ali a maior sequência de átomos de carbono, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantos átomos de carbono a gente tem aqui. Então aqui a gente tem um átomo de carbono, dois átomos de carbono e três átomos de carbono. Ótimo. Se eu tenho três átomos de carbono, né, três carbonos aqui, o meu nome vai começar com prop, tá certo? Então eu vou escrever aqui o primeiro nome, vai ser prop.
Perfeito? Outra coisa que a gente vai olhar, né? É a parte intermediária, né? É o que vai vir depois do primeiro nome. O que que é essa parte intermediária? O que que eu tenho que fazer para saber qual que vai ser o nome que vai continuar aí, né? Essa coisa errada toda aí. É o seguinte, você vai olhar para ver quais são os tipos de ligação que ele possui. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui eu tenho uma ligação simples e outra ligação simples, tá? Então, se eu tenho somente ligações simples, eu vou usar essa parte intermediária aqui, ou esse nominho aqui do meio, que seria an. Se eu tivesse ligações duplas, eu usaria em. Se eu tivesse ligações triplas, eu usaria in. Como no nosso exemplo apareceu somente ligação simples, então eu vou colocar aqui a parte intermediária como sendo an. Perfeito? Beleza. Terminou? Dessa parte, sim. O que que falta agora? É o seguinte, agora que vem a cereja do bolo, né? Se isso daqui é um álcool, álcool tem que ser terminado em ol. Então eu vou colocar ali a parte final do nominho, que é o ol, né? Mas o professor Dante tirou isso, é uma regra de nomenclatura, né? É a parte final ali termina em ol. Então eu já coloquei aqui um quadrinho, né, para poder exemplificar tudo isso aqui para você. Então esse álcool meu aqui vai chamar propanol. Perfeito? Olha o exemplo anterior aqui, né? O exemplo posterior, né? A gente também tem um álcool, então eu preciso nomear ele. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a sequência ali com átomos de carbono. Quantos átomos de carbono tem? São dois. Você vai ver na tabela lá que o prefixo para dois é et. Nessa situação aqui, eu só tive apenas ligações simples. Ó, você não vê nenhuma dupla aqui, nenhuma tripla, né? Então, se são somente ligações simples, a parte intermediária do nome aqui seria o an. E, para terminar, como é um álcool, tem que terminar com ol. Então, eu acabei de formar aqui o etanol, tá certo? Então, esse aí é o famoso álcool que a gente usa tanto para passar na mão quanto lá no posto como combustível, né? A diferença ali está na concentração, beleza? Pessoal, assistam essa aula de novo, tá? A matéria está bem básica mesmo e qualquer dúvida vocês me chamem. Passa esse material para o caderno para vocês poderem ficar mais em contato com a matéria, para poder ir memorizando ali os nominhos, tá? E acostumando com esse tipo de nome, ok? Forte abraço e até mais.